G1, atos golpistas, placar dos julgamentos. Opa, peraí, deixa eu passar um pouquinho aqui. Placar dos julgamentos pode dificultar recursos contra as condenações. Entre os recursos possíveis à condenação estão chamados os embargos infringentes, que podem ser apresentados quando há, no mínimo, 4 votos pela absolvição. Isso ainda não ocorreu. Reportagem aí da Fernanda Vivas, em Brasília. Vamos acompanhar aqui para a gente entender. O placar do julgamento das ações penais contra os acusados dos atos golpistas de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal deverá ter impacto nas possibilidades de recurso em caso de eventual condenação. A Corte iniciou na última quarta-feira, dia 13 de setembro, uma série de julgamentos dos réus pelas ações antidemocráticas. Foram analisadas 3 primeiras denúncias formuladas pela Procuradoria-Geral da República. Foram condenados os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, 17 anos, Tiago de Assis Matar, 14 anos, e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, a 17 anos. É isso aí, queridos. Quando há condenação, a legislação permite a apresentação de pelo menos 2 tipos de recursos: os embargos infringentes e os embargos de declaração. As regras internas do Supremo, no entanto, estabelecem que, para apresentar embargos infringentes, é necessário que, na deliberação, pelo menos 4 votos sejam pela absolvição, ou seja, no mínimo um placar de 7-4, considerando os votos dos 11 ministros. Ou seja, é preciso que a corrente divergente pela absolvição tenha adesão de 4 ministros. Em nenhum dos 3 casos houve pelo menos 4 votos pela absolvição. Outro recurso possível, no caso de condenação, são os embargos de declaração. Esse instrumento serve para que a defesa questione contradições e pontos não esclarecidos na decisão. Ou seja, para apresentar esse tipo de recurso, as defesas terão que se debruçar sobre os detalhes do julgamento colegiado em busca de pontos que podem ser questionados. Em regra, esses recursos não mudam o resultado do julgamento, mas entendimentos já fixados pelo Supremo permitem os chamados efeitos modificativos, ou seja, a depender do tipo de argumento apresentado pelos advogados sobre determinado ponto, se acolhido o recurso, a decisão pode ser alterada, por exemplo, para redução da pena ou para extinguir a punibilidade. Nos quatro casos, a Procuradoria-Geral da República propôs a condenação pelos seguintes crimes: associação criminosa armada, quando ocorre a associação de 3 ou mais pessoas com o intuito de cometer crimes. A pena inicial varia de 3 anos de prisão, mas o MP propõe a aplicação do aumento de pena até a metade previsto na legislação por haver o emprego de armas. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena varia de 4 anos a 8 anos de prisão. Golpe de Estado, fica configurado que a pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A punição é aplicada por prisão de um período de 4 a 12 anos. E o dano qualificado ocorre quando a pessoa destrói, inutiliza ou deteriora a coisa alheia. Nesse caso, a pena é maior porque houve violência, grave ameaça, uso de substância inflamável. Além disso, foi cometido contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. A pena é de 6 meses a 3 anos. E a deteriorização do patrimônio tombado é a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar o bem especificamente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. O condenado pode ter que cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão. As denúncias citam crimes que foram estabelecidos a partir de uma norma de 2021 que reformulou a Lei de Segurança Nacional. Decisões. Nos 3 casos, houve maioria dos ministros pela condenação de 5 crimes, 8 votos nessa linha. Os réus. Os acusados que foram julgados até essa quinta são Aécio Lúcio Costa Pereira. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o réu atuou na destruição das instalações do Congresso Nacional. Ao longo do processo, no interrogatório, o acusado afirmou que achou que a manifestação seria pacífica e que não teriam armas. Além disso, negou ter provocado dano ao patrimônio e ter usado da violência. Tiago Assis Matar, de acordo com a PGR, atuou na depredação do Palácio do Planalto ao ser interrogado no processo.
afirmou que não havia barreira impedindo o acesso ao prédio, negou que tenha provocado danos e disse não ter intenção de dar golpe ou depor o governo eleito, mas apenas manifestar o seu descontentamento. Matheus Lima de Carvalho Lázaro foi preso depois de deixar o Congresso, quando seguia para a área central de Brasília. Questionado no processo, negou que tenha cometido crimes e que sua intenção era se manifestar de forma pacífica. As defesas dos acusados pediram ao Supremo a absolvição deles, alegaram que não houve violência por parte deles e que a intenção era se manifestar e que cada situação deveria ser analisada de forma individual. É isso aí, meus queridos. Edith Branco, sem perdão, lugar de fascista é na cadeia, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, para a gente poder acompanhar todas as notícias, meus queridos. Vamos lá.